ok? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero convidar você, meu querido, minha querida, para nós fecharmos os nossos olhos, dobrarmos o nosso coração diante de Deus e expressarmos uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te adorar, te glorificar e dizer, Deus, que reconhecemos, Senhor, que o Senhor é soberano, que o Senhor está no comando, o Senhor está na direção. E também queremos confessar, Senhor Pai querido, a Deus eterno, ó Deus, que somos dependentes de Ti, que somos carentes, necessitados, ó Deus, entendemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Compreendemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está aí com o meu irmão, com a minha irmã, ó Deus eterno. E uma vez que o Senhor está conosco, eu peço, Senhor, que Teu Espírito venha nos tomar pela mão, venha nos conduzir, Papai, sobre esta verdade. E bem mais do que isso, nos ajude a guardar essa verdade no nosso coração. Porque certamente, no dia da adversidade, Senhor, Pai querido Deus, essa verdade, Papai querido Deus, vai, Papai, nos guiar para glorificar o Senhor, para exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Graças a Deus. Bem, querido, hoje, nós temos o nosso texto bíblico, no livro de Juízes, em duas passagens, Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16, retratando a história de Gideão, e também temos no mesmo livro de Juízes, capítulo 13, o versículo 4 e 5, falando acerca de Sansão. Gostaria que você pegasse uma Bíblia, eu creio que você não tem uma revistinha dessa, mas se tiver, pegue. Mas se não tiver, pegue a sua Bíblia para acompanhar, ou mesmo se tiver, pegue a sua Bíblia para acompanhar, pega aí um caderno, um lápis para fazer algum apontamento que com certeza há de ser benéfico para você. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, hoje, nós vivemos num tempo, em que já houve alguma resistência, contra esse tipo de estudo, a respeito da autoestima, a respeito do eu, do ego, havia assim uma preocupação, da autolatria, do culto a mim mesmo, ao narcisismo, havia uma questão, de resistência. E até mesmo, um tempo atrás, toda essa situação de depressão, de estresse, de angústia, de autoestima e assim por diante, ela era, vista como algo maligno, tinha que expulsar demônios, a gente não se preocupava e também não aceitava, a igreja não aceitava, uma grande parcela dela, que uma pessoa depressiva, ela fosse buscar uma ajuda com um profissional na área, com um psicólogo, com um psicanalista, porque acreditavam que o cristão não poderia passar por depressão, por angústia, por certas situações. Mas nós temos visto, temos acompanhado, temos visto que a depressão, ela é algo muito sério que pode levar a pessoa à morte se não for tratado pelos profissionais e também com acompanhamento, de um homem de Deus é necessário. Nós tratamos essa situação de uma forma clínica e de uma forma espiritual, Dizemos, nós vamos tratar você, mas recorre ali a um médico, a um psicólogo, um profissional da área, porque vamos tratar sobre duas esferas e com certeza Deus há de ser glorificado. E tem sido uma benção, querido, tem sido uma benção, O texto áureo dessa lição está ali no livro de Romanos, no capítulo 12, ao versículo 3, na parte, fala a parte A, mas eu vou ler ele inteiro para você, Está na tradução da Bíblia, da NVI, que diz assim, Paulo dizendo, por isso, pela graça que me foi dado, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado
do que se deve ter. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado. Amém? Autoestima, aí está. Uma autoestima positiva, né? Equilibrada. Né? Está aí Paulo orientando, né, os irmãos, né, ali de Roma, para que eles não tivessem um alto conceito deles, né, uma autoimagem deles, né, alta, né, que isso é prejudicial, tanto a alta como a baixa, né, todos os extremos, ele é muito prejudicial, ele é muito perigoso, a saber que Jesus não está nos extremos, ele está no meio, né, ele está no meio. Nós também temos aqui, né, algumas leituras como subsídio para essa lição, né, tá? Subsídio diário, né? A primeira delas está ali no livro de Gênesis, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 13, onde fala, né, sobre a gênese do eu, né, o início do eu, né, a manifestação, né, da individualidade, né, tá? E temos também, né, ali Ezequiel capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 19 também, né, tá? Uma lamentação sobre o rei de Tiro, né, onde esse se achava que era Deus, né? Até o versículo 12 se trata do rei de Tiro. Do versículo 12 ao 19 se trata da influência que estava sobre o rei de Tiro, né? Tá? E também nós temos outra leitura que está em Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao 28, onde Jesus disse, né, que renuncie a si mesmo, né, tá? Tome a sua cruz e siga. Ou seja, renunciar a si mesmo, quer dizer, não supervalorize o seu eu, o seu ego, né? Toma a sua cruz. A cruz é um instrumento de morte, né? Morre para si mesmo e segue Jesus. Aceita o ensino dele, aprende com ele, que é manso e humilde, com certeza você vai encontrar o equilíbrio, vai encontrar, né, o centro, né, para a glória do nome do Senhor. Amém, querido? Tá? E nós temos outra leitura que está ali em 1 Samuel, né, no capítulo 16, no versículo 6 ao versículo 13, aonde nós vemos aquela passagem, né, de Davi e ungir um rei na casa de Jessé. Quando vai passando os filhos, né, Deus fala, pera, né, e ele quer deitar o óleo sobre Aminadab e fala, não, pera aí, não é assim não. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior, né? A imagem que Deus concebe de nós, né, é a nossa alma. É ali que ele vê a nossa sinceridade, ali que ele vê, né, aonde está alojado todos os nossos problemas, dificuldades, né, os sentimentos contaminados, os sentimentos, né, tristes, os sentimentos abalados que estão guardados dentro de nós, né? Ele vê tudo diante dele, né? A alma se desnuda diante dos seus olhos, né? Antes está nu e patente diante daquele qual nós teremos que nos comparecer, né? Diz a palavra de Deus ali no livro de Hebreus, capítulo 4, né? Tá? Versículo 13, né? Tá? Em nome de Jesus, ele sabe tudo, ele vê tudo, né? Ele é onisciente, tá? Então, a melhor coisa que nós temos que fazer, né? Tá? É justamente, né? Entendeu? Permitir, seguir a Jesus, assumir, né, a sua palavra, amém? Também temos outra leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, né? Paulo, né, dizendo que as pessoas nos vê como, né, cooperadores de Deus, né, ou dispenseiros de Deus, né? E ele também apela para que as pessoas, né, não achem que os bens que tem recebido é dele mesmo, ou recebeu pelo esforço dele, né, entendeu? Pelos méritos dele. Não, porque ninguém, né, tem o que tem, melhor dizendo, né, não é porque é dele mesmo, é que ele tem recebido, né? Nós temos recebido de Deus, tá? O mesmo Paulo diz ali em 2 Coríntios capítulo 3, creio que no versículo 5, dizendo, não a nós, mas a nossa habilidade ou a nossa capacidade vem dele. É ele que nos dá, né? É ele que nos favorece, é ele que abre as portas, é ele que nos dá condição. Amém? Em nome de Jesus Cristo, né? E nós temos mais uma leitura bíblica que está lá em Marcos capítulo
12, versículo 28 ao versículo 31, que eu quero ler com você, né? Esses 3 versículos, né? A qual diz que um escriba, né? Um doutor da lei, se aproximou de Jesus, né? E disse para ele: mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, né? O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a esse, né? Tá? Que você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Aleluia. Tá? E não há outro mandamento maior do que esse. Não tem um outro mandamento maior do que esse, né? Aqui, né, nesse versículo, né? Ou nessa passagem, fica explícito, né? A lei de prioridade do amor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar o próximo. Não. Amar o próximo com a mim mesmo. Então, quer dizer, depois que eu me amo, eu consigo amar o próximo. Tá? Então, amo a Deus, amo a mim e amo o próximo. Tá? É desse jeito. É assim que funciona. Amém, queridos? Tá? E, seguindo com a nossa lição, né? Tá? Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o objetivo dessa lição. Qual é a propósito dessa lição? Com certeza, né, meu querido e minha querida, né? Tá? Quando nós terminarmos, né, essa lição, você vai saber, né? Nós vamos saber em que consiste esse movimento da autoestima e o que dizem os críticos da autoestima hoje, o que eles falam, né? E também nós vamos, com certeza, né, entender, né, de que forma o movimento da autoestima tem influenciado a teologia cristã. Também nós vamos responder, né, a partir da experiência de 2 juízes, né, de Gideão e da experiência, né, de Sansão, né, tá? A seguinte questão nós vamos compreender: qual o posicionamento do cristão? É subjugar o seu ego, o seu eu, ou é fortalecer o seu eu, o seu ego? Ok? Bem, querido, é necessário, é fundamental que nós venhamos entender, né, algumas coisas, tá? Em nome de Jesus, tá? No sentido de o que é uma autoimagem, o que é um autoconceito, né? O que é, né, a autoestima, né? Essa tríade, né, tá? Que estão interligadas, né? Tá? Nós sabemos que a autoimagem, né, tá? Auto, né? Só para nós sabermos, né? Auto quer dizer si mesmo, eu, ego, né? Tá? E mais conhecido hoje é o self, né? Tá? No caso, imagem, né? Tá? É aquilo que eu tenho concebido a respeito de algo ou alguém. Então, nesse caso, é auto, quer dizer, a imagem que eu tenho de mim. Ou seja, né, como que eu me valorizo a partir desta imagem, né? A minha autovalorização, né? Tá? Autoimagem, né? Tá? Ou melhor, a autoimagem é como se vê. A autoestima, né? Estima que né? É como eu me valorizo, né? O valor que eu atribuo a algo ou alguém, né? Nesse caso, né? Então, é como a autoestima é como eu me valorizo. A autoimagem é como eu me vejo. Autoconceito é como eu defino, né? Me defino a partir da imagem que me é concebida. Ok, querido? Né? Em nome de Jesus, tá? Eu quero, né, dizer para você, querido, né, que circularmente compreende-se que a base da estruturação psíquica, né, de qualquer indivíduo seja a autoimagem que forma a partir da interação afetiva, né? Exato, a autoimagem, né, é quando o bebê ele sente essa independência da mãe e ela começa a ser trabalhada
dentro dos nossos lares, né? Dentro da nossa casa, né? Tá? É muito interessante, né? Para muitas situações, né, de ignorância a respeito desse assunto, né? Os pais, né? Eu não culpabilizo ninguém. Como eu defino, somos vítimas de um sistema de ignorância, né? Tá? Somos vítimas, tanto os pais quanto os filhos, né? Que quando cresce tem uma imagem deturpada de si mesmo, tem um conceito errado dele mesmo, tem uma autoestima, né? Ou baixa ou alta, né? Com inferioridade ou com superioridade. Esses dois extremos é super perigoso, porque Jesus não está nos extremos, tá bom, querido? Tá? Uma coisa que é bom você saber, tá? Entendeu? É bom você entender que essa autoimagem, esse autoconceito, como eu disse, ele nasce nessa relação, né, saudável, afetiva, né, tá, que a mãe tem com a criança, né? Por isso é necessário, né, tá, estimular, né, entendeu? A positividade numa criança, né? Ensinar ela, né, as coisas certas, né, tá? E com certeza essa criança vai crescer, né, com uma definição positiva, né? Um julgamento positivo que ela vai fazer de si mesmo, né? Não só as mães, mas como também o sistema educacional também participa, né, dessa autoimagem, né? Então os professores, né, os nossos, né, a parte pedagógica, né, entendeu? Ela tem que ter esse conhecimento também de valorizar, né, as pessoas, né? Ver o que a pessoa tem de positivo, de negativo, né? Trabalhar com parte positiva cada vez mais para que a parte negativa elas sejam tratadas, que elas sejam excluídas, que elas sejam curadas, né? Tá? Em nome de Jesus, tá? Uma outra coisa que nós temos, né? Tá? Que entender, né? Tá? Que a autoestima, né, está diretamente relacionada, né, tá, com como o indivíduo concebeu essa imagem. A minha autoestima hoje, se ela é baixa, alta, ela está relacionada como que eu tenho concebido essa autoimagem desde quando eu nasci, como que ela foi formada em mim, né, tá? E também, né, e qual o conceito, né, que eu tenho definido de mim também. Então a autoestima, né, com certeza, ela é resultado, né, exatamente dessa autoimagem que eu tenho recebido desde quando eu nasci, né, tá? E a definição que eu tenho de mim mesmo, né, o autoconceito. Aí eu tenho uma autoimagem, ou ela vai ser baixa, ou ela vai ser alta, ou ela vai ser equilibrada, né? Amém? Uma coisa eu quero te dizer, né? Tá? Já que isso tudo é formado depois que eu nasço, né? Tá? Depois que eu venho de existência, né? Nós somos filhos de Deus, né? Somos nascidos de novo, nós somos cristãos, né? Tá? O nosso senso de inutilidade e de baixa estima não pode vir de Deus, não veio de Deus, né? Por isso que eu disse, nós somos vítimas, né? Tá? Ela foi criado, né, ao longo da nossa existência, né? Tá? Porque Deus é perfeito, Deus não faz ninguém perfeito, Deus não faz nada errado. O padrão de qualidade de Deus, né, ele é a excelência, é o melhor, né, é o bom, o muito bom, né? O nível mais baixo do padrão de Deus é o bom, tá? É o bom, tá? Se ouvires, né, e aceitares, comerá o melhor dessa terra, né? Isaías capítulo 1, né, versículo 19, né, tá? Quando Jesus foi convidado para aquela festa de Caná da Galileia, acabou o vinho, né? Os irmãos conhecem essa passagem, né? Acabou-se o vinho ali, né, tá? E na hora que apertou, né, Maria, a sua mãe, foi falar com ele, né, tá? E ele pegou ali, né, alguns serviçais e pediu para eles, né, e pegar as talhas, encher de água, né, tá? E depois que encheu, levaram para Jesus, e Jesus, né,
mandou ele levar para o mestre-sala. E o mestre-sala, quando olhou para esse vinho, né, olhou para essa talha, viu um vinho e foi experimentar esse vinho e viu que esse vinho era de tremenda qualidade, né, tá? Olha, e diz assim, olha, veja bem, esse vinho é o vinho bom. Esse vinho é o vinho bom. Tá? Fala para Jesus. Mas falar para Jesus que isso é o vinho bom, né? Talvez não mudaria tanta coisa para ele, porque ele não faz o vinho ruim. Tá? Ele não faz o mais ou menos. Né? Ele sempre vai fazer a coisa baseada na excelência. Vai gerar nele, né? Tá? Tudo na perfeição, no equilíbrio. Você pode glorificar a Deus para isso, né? Porque a própria natureza dele expressa, né? Tá? Tudo que ele faz é perfeito. Amém? Tá? Se há desequilíbrio, também não quer dizer que Deus não quer te usar. Não. Se a autoestima estiver baixa, não quer dizer que Deus não quer te usar. Mesmo que essa autoestima é alta, também não quer dizer que Deus não vai te usar. Amém, querido? Amém, queridas? É desse jeito, né? Tá? Em outras palavras, querido, tá? Para que a nossa autoestima seja satisfatória, né? Vai depender da qualidade, né? Da autoimagem e do autoconceito, né? Por isso, diz que a autoestima pode ser tanto alta, né? Ou baixa, né? Tá? Ela pode ser tanto negativa ou positiva, inferior ou superior. Amém, queridos? É desse jeito. Aí, queridos, presta bem atenção, tá? Comentário. Diz assim, tá? De fato, o fato de sermos quem somos, é umas perguntas que eu quero fazer. O fato de sermos quem somos faz-nos pleno e felizes? De ser quem eu sou pleno e feliz, sou satisfeito, né? Já desejamos ser diferente do que somos hoje? Ou até mesmo, se possível fosse, acordar como uma outra pessoa? Como se fosse uma outra pessoa? Ou seja, você já esteja insatisfeito com você? Tá? Nós temos aí alguns exemplos, né, de pessoas insatisfeitas com ele, né, ao ponto, né, dele mudar todo o seu biotipo, né? Nós temos aí o Michael Jackson, né, tá? Que ele não gostava do seu cabelo, não gostava da sua cor, não gostava do seu nariz, não gostava da sua boca e passou a vida toda investindo em mudanças, né? Tá? Até que provocou a sua morte. Nós vemos esse Michael Jackson com essa atitude, né? Ele também passava uma mensagem dizendo: Deus, o Senhor não me fez certo. O Senhor errou comigo, tá? O Senhor não foi perfeito, né? Querido, eu sei que existem algumas situações que com certeza, né, é necessário a gente dar, né, um toque aqui ou um toque ali, né? Claro que poderíamos fazer. Isso melhora a nossa autoestima, né? Tá? Uma verruga aqui na boca, né? Aqui no olho, né? Tá? Aqui, ali ou ali, aqui. É uma questão de um toque, né? Na prática, se a gente tiver condição, tá? Mas outra coisa é você se sentir bem do jeito que você é, né? No meu caso, eu sou uma pessoa feliz, porque eu me amo, né? E a partir de me amar, né? Entendeu? Eu sou feliz e me aceito muito bem, né? Sou uma pessoa, né, que tem uma calvície muito cedo, enquanto eu vi muitas pessoas, né, ser mal resolvida, né? Isso te trazer uma baixa estima, né? Mas tem como resolver isso. Dá para fazer um implante, dá para colocar uma peruca, né? Uma série de coisas aí que dá para fazer. Mas eu estou satisfeito, né? Eu sou o careca mais lindo, né? Em nome do Senhor, tá? Porque Deus me fez. Né? Eu sou obra da criação de Deus, né? Tá? Em nome de Jesus. Amém? Tá? Bem, a resposta para essas perguntas que nós fizemos, né? Tá?
talvez possa revelar o modo como nós temos relacionado com Deus e com o próximo. Tá? Entendeu? Eu entendo, querido, que a autoestima, né, a autoimagem, o autoconceito, né, são termos comumente utilizados, né, nos centros de saúde, né, da mente, do psique, tá, para fazer referência e avaliação de si mesmo, né, tá, avaliação que o indivíduo faz e mantém de si, tá, entendeu? Aquilo que ele, como ele se vê, como ele se define, né, tá, entendeu? E como ele se valoriza, tá? Uma coisa é certa, sabe? Quando eu olho para isso daqui, veja bem, quando Jesus está no céu, tá? Está ele, está o Pai, está o Filho, ele olha para a terra, não há nenhum justo sequer, tá? Mas Deus é apaixonado por você. Bem, a imagem que Deus tem de você é que você é importante, é que você tem valor, embora esteja no lamaçal do pecado. Olha bem, tá? Deus, tá? Ele propõe a te resgatar. Aí vem o preço a respeito das nossas vidas, tá? Que o preço que está estabelecido é um preço, aos olhos humanos, exorbitante, né? Que os homens não conseguem compreender, né? Tá? Assimilar, né? O preço, ou se alguém faria isso, um preço de vida, um preço de morte, melhor dizendo, um preço de sangue. Tá? Não sei se você já sentiu esse prazer de chegar num lugar, numa loja, e ver alguma coisa, e você sabe que está caro, mas você quer comprar. Você quer comprar. Sabe que aquilo lá, entendeu? Tá além do normal, tá? Mas você quer comprar e se esforça e compra. Tá? Então eu vejo Deus olhando para nós, Ele sabendo que nós não valíamos, né, esse preço. Ele sabia, né, que estavam se aproveitando do momento para inflacionar o mercado. Mas mesmo assim, tá? Ele, sabe o que ele fez? Ele pagou. Ele pagou. Ai, como que eu acho lindo. Aí, veja bem. Eu vejo o valor que Deus deu para mim e para você. O quanto que Deus nos considera importante. O quanto que Deus nos considera, né, a menina dos seus olhos. Né? É desse jeito. Tá? Tanto é que aqui em Mateus, a partir do capítulo 6, né, no versículo 19, né, tá? Quando ele vai falar a respeito de algum assunto, né, de algumas preocupações do ser humano, né, ele vai falar assim, ó, no versículo 25, né, pois vos te digo, não andeis cuidadoso com a vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeia, que não cega, nem ajunta em celeiro, e vosso Pai Celestial alimenta. Agora veja aqui, não tende vós muito mais valor do que elas? Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Amém, querido? Tá? Olha, então quando, né, eu começo a imaginar, não é nenhuma heresia, tá? É uma construção de um pensamento totalmente particular. Quando, para pensar, quando Deus, melhor dizendo, Ele resolve pagar, dando o que Ele tem de melhor por você. Agora, para um pouquinho. Aos olhos de Deus, que valor que você tinha? Que valor que eu tinha? Que importância que eu tinha? Se Ele deu o que Ele tinha de melhor para pagar por mim, para morrer por mim. Uau!
Eu não quero te dizer que eu, aos olhos de Deus naquele momento, eu valia mais do que Jesus. Eu tinha mais importância do que Jesus. Eu não quero te dizer, não, eu não quero. Eu só quero te dizer, querida, que você é importante, que você tem valor. Aleluia. Aos olhos de Deus, você é a coroa da criação. Aos olhos de Deus, você é especial, zelosa, de boa obra. Aos olhos de Deus, aleluia, você, com certeza, aleluia, é o resultado da conquista dele na cruz, em nome do Senhor. Amém? E presta bem atenção, sabe? Então, por isso, né, que nosso conceito de valorização nossa tem que passar por uma ótica divina, né, para que nós possamos, né, entendeu? Ver, né, fazer uma autoimagem diferenciada, ter uma autodefinição diferenciada e uma autoestima equilibrada no nome de Jesus. Amém? Bem, vale destacar, querido, tá? Que em maior ou em menor intensidade, né, o senso de valorização pessoal determinará o estilo de vida dessa pessoa, né? Ou melhor, de todo ser humano, né? Tá? Como já advertia o sábio Salomão no capítulo 27, ou 23, versículo 7, né? Tá? Porque assim como, né, o homem se imaginou no seu coração, assim ele é, tá? Assim ele é, como ele, né, se imaginou no seu coração, assim ele é, tá? E Jeremias, né, no capítulo 17, versículo 19, ele diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá, né? Tá? Então já é necessário a gente ficar um pouco tranquilo, com certa reserva, né, naquilo que é produzido por nós mesmos. Não, vamos olhar para a palavra de Deus, aleluia, porque aí está a verdade, e a verdade vai nos libertar, aleluia, amém? Bem, John McDowell, né, um escritor apologista cristão, né, tá? Ele traz um conceito de autoimagem muito legal, muito expressiva, tá? Ele define, né, isso de uma forma muito interessante, tá? Ele diz que ver a nós mesmos, né, como Deus nos vê, nem mais nem menos, é a base para a edificação de uma autoimagem saudável, equilibrada, né? Aquilo que nós já estava fazendo menção, né? Então veja bem, querido, é necessário para que nós possamos ter essa autoimagem equilibrada, saudável, nós olharmos por uma ótica bíblica, por uma ótica divina, né? Tá? Conhecer, né, quem nós somos diante de Deus. Ver o valor que Deus nos deu. Eu dei aquele exemplo ali, né? Tá? Porventura não tem voz mais valor do que as aves, tá? Se Deus a fez, né? Elas não cega, não colhe, não planta, né? No entanto, come todos os dias, né? Tá? Então não se preocupe, tá? Você volta para Deus e com certeza, né? Essa baixa estima, né? Tá? Que se apresenta com algumas frases assim para identificar, né, a pessoa, né? Não me sinto bem comigo mesmo. Ninguém se importa comigo. Como que eu sou tão horrível, como que eu sou feia, né? Eu não faço nada direito, tá? Todos são melhores do que eu. Então, querido, certo foco, e essas frases vai sumir dos seus lábios, com certeza. Você vai dizer: eu sou mais do que vencedor, aleluia, aleluia. Eu sou com certeza astro reluzente neste mundo, aleluia. Você vai falar: eu sou com certeza o sal da terra, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Você vai entender. Eu vim para influenciar
e não para ser influenciado. Amém? Então, para acertar, né, tá? E criar essa autoestima saudável é necessário, né? Nem mais nem menos. Ser aquilo que Deus diz que você é. Ser aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? Nem mais nem menos, né? Não quero mais, não quero menos. Eu quero somente aquilo que Deus já definiu a respeito de mim como um ser humano e como um santo, como um adorador, né? Em nome de Jesus. Amém? E com certeza, isso vai melhorar a minha qualidade de vida, né? John McDowell, ele dá essa definição, tá? É uma definição tremenda, né? Entendeu? Que rompe qualquer conceito de qualquer psiquiatra, psicanalista, né? De qualquer movimento de autoestima, tá? Em nome de Jesus. Tá? Em outras palavras, significa dizer, né? Que só seremos psiquicamente saudável, equilibrado, né? No dia em que pudermos enxergar sobre a ótica divina. Ou seja, no dia que nós entendermos, né? Que de fato, o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Ok, querido? É dessa forma. Amém? Bem, nós conhecemos a passagem bíblica que está ali no capítulo 28 do livro de Ezequiel, né? Tá? E também conhecemos também a passagem bíblica que está no livro 14 de Isaías, que fala justamente, né, a respeito desse ser chamado Lúcifer ou Satanás, né, depois que ele cai, né? Tá? Mas eu quero, no capítulo 28 com você, né, falar um pouquinho para que você possa entender, né, que esse homem chamado Rei de Tiro, né, tá? Ele era influenciado por Lúcifer, né? E Lúcifer tinha um desejo de autossuficiência, né? Auto, né? Significa eu, suficiência eu não preciso de ninguém, de ajuda de ninguém, de orientação de ninguém, né? Eu sou suficiente, né? Eu sou o meu Deus, eu mesmo, né? Sei como fazer o que eu quero, né? Não preciso de ninguém, né? Não preciso de ninguém, sou independente de todos, tá? Não faço parte, sou independente, né? Autossuficiente, tá? E assim também era esse Rei de Tiro, né? Tá? Nós vamos encontrar ali, ao lermos esse livro, né? Que no versículo 2, ele acreditava, olha aqui, ó, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o seu coração, e dizes, você diz, né? Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homem e não Deus, né? Estimas o teu coração como se fora um coração de Deus, tá? Então, ele se achava dessa forma, né? Tá? Ele se achava que era Deus, né? Tá? E Deus agora vai falar com ele, né? Tá? No versículo 6, da seguinte maneira: portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que se estima, né, o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que te tirarei sobre ti estranho, né? Eis que trarei sobre ti estranhos, e os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova se farão descer e morrerá de morte dos transpassados no meio dos mares. E dirás ainda diante daqueles que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão dos que te transpassam. Então, né, você vê que a autoestima, né, ela produz a autossuficiência, e as pessoas, né, se tendem a uma tendência por causa, né, desse sentimento, né, deturpado, né, de ser o dirigente de tudo. A verdade está nele, né, o conhecimento está nele. Ele não aceita, né, ser confrontado, ele não aceita crítica, ele não aceita dizer que ele está errado, porque ele é a própria verdade. Mas Deus diz que ele será transpassado, porquanto ele diz que é Deus e na verdade ele não é Deus, ele é homem e será transpassado. Quer dizer, toda pessoa que não se voltar para Jesus, né, para tratar, né, essa autoimagem dele, né, que
conceito dele, que produz uma autoestima, uma autoestima, né? Vai fazer com que ele seja destruído. É lamentável, né? E muitos vão, porque o diabo, quando ele caiu, foi lançado do céu, né? Ele contaminou o ser humano, né? Com essa palavra, né? É possível você ser Deus. Tem condição de você ser Deus, né? E isso nós vemos aqui nessa passagem, né? Bem, nós vemos que a sua ruína, a ruína desse rei, né? Ela remonta, né? O tempo, né? O termo, né? Da queda de Satanás, tá? E mostra que esse homem realmente é um neófito, né? Que esse rei de Tiro é um neófito. E Paulo, né? Paulo nos ensina ali na epístola, ou melhor, na carta de 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, dizendo, né? Não neófito, para que não ensoberbeça, né? Tá? Não caia na condenação do diabo. Ou seja, tá? Existe pessoa que não tem estrutura, né? Para ser, mas ele quer ser. Tá? Precisa primeiro ter estrutura, senão isso vai criar, né, uma soberba, uma prepotência, uma arrogância, né? Ou seja, caiu na cilada do diabo. Está se achando que ele né? Que o mérito é dele, que o poder é dele, né? Que tudo é dele, tá? Caiu no laço do diabo, né? Tá? Então, querido, por isso que também Deus nos ensina, né? Tá? Em 2 Timóteo, né? Tá? Quando ele vai falando, né, para Timóteo acerca de algumas orientações pastorais, né? Tá? Que deve instruir, ali no versículo 25 e 26, ó, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar, e desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele está presa. Amém? Ou seja, né, o remédio, a terapia, né, que vai ter que dar para esse indivíduo é palavra de Deus. É fazer com que ele se volta para Deus. Amém? O que nos chama a atenção nesse texto é que se diz a respeito de Lúcifer, né? É um anjo de luz, né? Que corrompeu a sua sabedoria por causa do resplendor, né? Tá? Por isso Deus o atirou pela terra. Está lá no versículo 17, né? Tá? E o que Lúcifer fez na terra? Foi justamente encheu o coração da humanidade, né? Tá? Com aquilo que estava no seu coração. O que estava no coração dele? O desejo de ser Deus, né? O desejo de ser autossuficiente, né? As pessoas têm um desejo de ser, né, autossuficiente. Por isso que Jesus disse uma coisa, sabe? Sem mim nada podereis fazer. Amém? Obrigado, Jesus, obrigado. Você pode dizer obrigado, Jesus, aleluia, porque Ele morreu por você, aleluia. Bem, o início do eu, a gênese do eu, ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, né? Tá? A partir do versículo 1 até o versículo, versículo 13, se não me falha a minha memória, né? Tá? Versículo 13, né? Nós vamos ver justamente, né? Tá? Que o primeiro casal, né? Adão e Eva, né? Eles tinham consciência a princípio, né? Tá? De Deus e da criação, tá? Mas que ambos os seres, né? Tá? Eles não eram independentes, né? A primeira fala, né, registrada de Adão, né, a respeito dessa situação que está ali em capítulo 2, no versículo 23, que ele diz assim, olha, e disse Adão, esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne, esta será chamado varoa, porquanto do varão foi tomado, né? Tá? O que ele está dizendo, né? Nós somos um só. Nós somos um só, né? Osso do meu osso,
carne da minha carne. O nome dela, né? Ele não deu nem nome, né? Por quanto será chamada de varoa, por quanto de um varão ela foi tirada, né? Nem nome ela tinha ainda, porque não havia o senso de independência, né? Tá? Uma coisa interessante que eles não precisavam nem se preocupar em ir ao culto. O próprio Deus vinha, né? Fazer o culto com eles, né? Tá? Na viração do dia, todos os dias Deus estava ali, né? Tá? Eles não se via, presta bem atenção, Adão e Eva, eles não se via um ser distinto, um ser independente um do outro. Osso do meu osso, carne da minha carne. Nós se completamos, né? Tá? Isso era antes da queda, né? Tá? Bem, antes da queda, né? O eu, o ego, não era um inimigo a ser vencido. Não, antes não havia, né? Entendeu? Essa necessidade, tá? De autossuficiência. Não, eu sou dependente dele, eu preciso dele, eu sou carente dele, tá? Entendeu? Não havia necessidade, né, de vencer, até porque não havia manifestação, porque eles se olhavam e via que era um só. Bem, porém quando Adão e Eva, né, comeram do fruto proibido, né, rompendo assim voluntariamente o elo que eles unia com o Criador. O ego pecaminoso nasce a gênese do eu, né? Tá? É um ego pecaminoso, é um eu pecaminoso, é um si mesmo pecaminoso, é um self pecaminoso, né? Ele foi concebido, né? Tá? O homem e a mulher perceberam que estava nu. Agora ele já tem uma autoimagem, né? Entendeu? Individual. Está ali no capítulo 3, no versículo 7, né? E agora sentiram a necessidade de justificar, né? No versículo 12 e 13 do capítulo 3. Veja bem, que aquilo que Adão dizia, né? No capítulo 2, no versículo 23, que ela era osso do seu osso, carne da sua carne, agora ele vai dizer diferente. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, tá? Entendeu? Já não é o osso do meu osso, já não é carne da minha carne, é a mulher que tu me deste, tá? Mudou, já ficou independente, é a mulher, tá? Entendeu? É a mulher. Então, querido, nós vamos ver, né, tá? Que naquele instante a sua fala modificou, né, radicalmente, tá? O osso do meu osso passou a ser, né, a mulher que tu me deste. Passou a ser bem diferente, né? Tá? Distinto, tá? E nós vamos ver que agora Eva, por consequente, no versículo 13, ela vai haver necessidade de se justificar, transferindo a responsabilidade dos seus atos para a serpente, tá? Culpabilizando a serpente, tá? Bem, presta bem atenção, ao contrário que que as pessoas costumam supor, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ela que representa o livre-arbítrio, né? Ela não está plantada apenas no livro de Gênesis, né? Tá? Ela está fincada na consciência de todos aqueles, né? Que são descendentes de Adão. E os seus frutos continuam a mostrar, né? Pronto a ser tomado. Ou seja, como o pecado adâmico, ele foi transferido para toda a humanidade, essa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, ela passa a ser plantada na nossa consciência, gerando os frutos, né? Gerando os frutos, né? Pronto para ser tomado, né? Tá? Ou não, porque é árvore do livre-arbítrio, né? É eu que decido. É conhecido como a obra da carne, né, esses frutos, né? Tá? É eu que decido. Tá? Por isso, eu
quero é gerar, sabe o quê? O fruto do Espírito. Tá? Eu quero deixar fluir em mim, tá? Os atributos de Deus, os atributos do Espírito Santo, de Jesus, tá? Que são os frutos do Espírito, as qualidades, né? Entendeu? De Deus em nós, né? Que vai justamente, tá? Nos fazer vencer a obra da carne. Os frutos, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está plantado dentro da nossa consciência, tá? A saber, né, o amor, a paz, o gozo, a bondade, a benignidade, né, a longanimidade, né, a fidelidade, a mansidão e a temperança. São as nove qualidades, ou atributo, ou fruto do Espírito, né? Tá? É um fruto com 9 gomos. Amém? Em nome de Jesus. Que é do Espírito, que ele tem que produzir em mim e em você. Então, temos que conhecer, temos que ter relacionamento. Amém? Em nome de Jesus. Querido, assim como no Jardim do Éden, né? Deus, né? No Jardim do Éden que Deus fez. Eu acho tão lindo. E a minha mente sempre concebe assim, imagina, Deus construiu um lugar sobrenatural, chamado Éden. E dentro desse Éden, ele cria um lugar tão especial, dentro desse lugar sobrenatural, ele cria um jardim na banda oriente, né, do Jardim do Éden. Ele cria, tá? E ali nesse lugar, não sei como, apareceu uma serpente, né? E que induziu Eva à desobediência. Hoje, a todo instante, Satanás incita-nos a fazer o mesmo, tá? Entendeu? Com agravante de que o nosso ego é pecaminoso. Naquela época, o ego de Eva, de Adão, não era pecaminoso. O nosso ego, nosso eu é pecaminoso. Por isso que Jesus disse, renuncie a si mesmo, renuncie o seu eu, o seu ego, né? Que não seja dirigido por ele. Toma a cruz, toma a sua cruz, né? Entendeu? Toma as minhas verdades, né, sobre ti, tá? Entendeu? O meu jugo sobre ti, tá? Toma sobre ti e siga-me, né? Tá? Bem, a herança adâmica de toda a humanidade induz fortemente as mesmas sugestões do maligno, né? Tá? Assim, através dos tempos, né? Do berço ao túmulo, né? Continuamos procurando meios de ajustar a nossa autoimagem, tá? Por quê? Por causa dessa sedução, dessa indução, por causa desse ego pecaminoso, né? Tá? Por causa dessa árvore que está plantada na nossa consciência, né? Então, é verdade, tá? Por isso que nós precisamos ter essa intimidade com esse Senhor, com o Espírito que habita em nós. Amém? Em nome de Jesus. Bem, nós queremos falar um pouquinho, né? A respeito desse movimento de autoimagem, né? Tá? Nos dias atuais, querido, tá? Nessa tentativa de ajuste da autoimagem, profissionais da área da mente, né? Da psique, tá? Eles têm posto, né, o foco no que costuma chamar de fortalecimento do ego, né? Fortalecer o ego do indivíduo, né? Tá? E com muita frequência nós vamos, né, deparar com paciente, né, e terapeutas perdidos em muitas teorias, né, antibíblicas, né? Eles estão perdidos, né? Tá? Mas, afinal, como surgiu a ideia de que nós precisamos fortalecer o nosso ego? Até onde essa proposta é positiva? Tá? Até onde isso é positivo? Tá? Querido, nós sabemos que a santidade de Deus é, por assim dizer, a síntese de todos os seus atributos.
É nela que estão os atributos divinos. Foi essa natureza imaculada do Criador que levou Adão a se esconder dele, como se estivesse diante de um espelho, né? Tá? E viu-se despido, ou seja, desprovido da santidade que unia a Deus. Tá? O movimento de autoestima, tá? Alguns estudiosos como William James, né? Tá? Que nasceu no século XIX, morreu no século XX, né? Um dos fundadores da psicologia moderna, bem como também Carl Rogers, né? Um psicólogo americano que nasceu em 1902, né? Tá? Dentre outros, né? Outros que formam esse grupo, né? Tá? Desenvolveram teorias de personalidade na tentativa de mapear, né? Tá? Os traços que definem o ente, que é o ser humano, né? Tá? Seus seguidores, a partir das vastas pesquisas que eles fizeram, tá? Realizada, pois tais seguidores, né? Tá? Popularizaram, tá? Tais teóricos popularizaram, né? E convencionaram e chamou essa corrente, né? De movimento de autoestima, tá? Esse movimento iniciou na década de 70, na década de 50 eu vi alguma coisa que havia algumas pesquisas feitas na área aqui no Japão, tá? Mas em 1970 ela se deflagra no continente americano, né? E onde se apregou que a autoestima, né? Tá? É uma necessidade humana e que por ser assim, se não for atendida, né? Se não for atendida convenientemente, poderá deflagrar o transtorno depressivo, né? Ansiedade, dificuldade de relacionamento. Esta foi a defesa radical para a época, pois educadores e pais até então não se preocupavam em estimular a autoestima das crianças, pois temiam mimá-los, né? Temia mimar as crianças, né? Então, quando surgiu essa corrente, né, esse movimento, né, encontraram uma certa resistência ainda dentro da família, né, porque os pais não queriam mimar as crianças. Não estava entendendo ainda essa situação que eles teria que ser, né, partes, né, nesse processo da formação da autoimagem, o autoconceito para produzir uma estima equilibrada. Amém? Amém, querido? Bem, eu quero continuar mais um pouquinho, né? Já estamos para terminar, né? A influência, né, que esse movimento de autoestima, né, teve na teologia cristã. Nós vamos fazer no próximo vídeo, tá? Na parte 2 dessa aula. Quero orar com você agora, querido e querida, né? Temos apresentado aqui, né, com certeza, revelações tremendas para você. E que Deus possa, na pessoa do Espírito de Deus, te convencer a colocar em prática, a tratar a sua alma. Eu quero orar por você e na próxima aula estaremos concluindo esse assunto. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Eu quero, Pai querido, te adorar pela vida do meu irmão, da minha irmã, ó Deus eterno, que está acompanhando, Papai querido, esta aula. Deus, que essas verdades, Papai querido, ó Deus inabalável, possa, Papai querido, ó Deus eterno, ó Deus, entrar no seu ser, entrar na sua mente, Senhor Pai, se alojar na sua alma, ó Deus eterno, ó Deus, quando, Papai, surgiu o momento da adversidade, Senhor, ó Deus eterno, ela possa, Papai, glorificar o teu nome. Ó Deus, que ela possa, Papai querido, ó Deus, se olhar através da tua palavra. Ó Deus, criar uma nova imagem dela. Ó Deus, uma nova definição dela, para que ela tenha Pai querido, uma autoestima equilibrada, em nome de Jesus. Nós podemos dizer amém? Amém? Eu gostaria, querido, tá? Ao ouvir esse vídeo, você possa deixar aí o seu questionamento, fazer as suas perguntas aí mesmo, né? Tá? Nesse vídeo, ou entrar em contato conosco através do Facebook Missão Vida Nova. Amém, querido? Um beijo no coração, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.